Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Antonieta Megali, sou coordenadora do curso de pós-graduação em Educação Bilíngue do Instituto Singularidades. E eu sou Camila Dias e sou professora do mesmo curso de pós-graduação em Educação Bilíngue. A ideia hoje é que a gente faça um bate-papo, né? Que a gente converse, que vocês consigam enviar para a gente perguntas, comentários, que a gente consiga fazer uma conversa bacana, produtiva, que a gente esclareça algumas dúvidas. Para isso, a gente pensou que inicialmente a gente vai discutir alguns dos grandes mitos relacionados à educação bilíngue. E à medida que a gente for discutindo esses mitos, vocês podem enviar perguntas, e a gente vai conversando também a opinião de vocês. Tenho certeza que vocês também têm conhecimentos dentro dos contextos de vocês, e a gente vai fazendo essa conversa. Tá bom? Exatamente, essa é a ideia, que todo mundo consiga contribuir, falar um pouco a partir do tema que a gente pensou, que é a educação bilíngue no Brasil, os seus significados e as suas expectativas. Vamos pensar no primeiro, então, que a gente trouxe? A gente trouxe o primeiro mito, que é a escola bilíngue é aquela que tem necessariamente inglês. Então, essa é uma confusão bastante comum, porque quando a gente fala de educação bilíngue, eu acho muito importante a gente fazer essa discussão. A gente não está falando somente das escolas que têm inglês. Na verdade, a educação bilíngue no Brasil é algo bastante antigo, né? Que a gente começou em 1986 com o reconhecimento da educação bilíngue para indígenas. A gente tem, então, educação bilíngue para indígenas, a gente tem educação bilíngue para surdos, a gente tem educação bilíngue em contextos de imigração, e a gente tem escolas italiano-português, alemão-português, e a gente também tem as escolas bilíngues português e inglês, que se proliferaram com uma velocidade muito grande, mas é sempre importante a gente lembrar que quando a gente está falando de educação bilíngue, de escola bilíngue, a gente não está somente falando dessas escolas. Então, a gente está falando de um tipo de escola que é muito importante que a gente tem aqui no Brasil, considerando a pluralidade, a diversidade de línguas e culturas que a gente tem aqui no nosso país. Exatamente, a gente tem um contexto muito rico, muitas experiências, muitas práticas acontecendo, independente das línguas que estão nessas escolas e nesses contextos. Então é bem importante a gente manter isso em mente, independente do local que a gente estiver, certo? Sim. E outra coisa super importante é a gente lembrar que a escola bilíngue, né, esse bi, então pressupõe a coexistência de duas línguas. Isso é bastante importante. E quando em muitas escolas, elas falam, porque o professor do bilíngue. Gente, o professor do bilíngue é o professor tanto do português quanto da língua adicional, ou da língua estrangeira. Então, os dois professores são professores do bilíngue. É muito importante que a gente não faça essa divisão, o professor do bilíngue e o professor do português. A partir do momento que a escola é bilíngue, todos são professores do bilíngue, todos têm que participar da construção curricular, entender de bilinguismo, de estratégias metodológicas, para que a gente consiga formar uma criança que a gente está formando, e não são duas crianças. Então, o bilíngue, ele pressupõe sempre, como a própria palavra diz, dois. Isso é bem importante. E que todos esses professores se reconheçam como parte da formação desse aluno e como parte observadora e também atuante dentro dos fenômenos que acontecem na educação bilíngue, certo? Sim, e a gente sempre fica muito feliz, embora isso ocorra em menor escala. Eu estou com o celular aqui para ver as perguntas de vocês, ele quase caiu. Embora isso ocorra em menor escala, quando a gente dá cursos sobre educação bilíngue ou qualquer aspecto relacionado à educação bilíngue, a gente recebe os professores do português. Gente, é tão importante que a gente tenha uma interlocução, que ambos os professores construam saberes
acerca de educação bilíngue. E uma coisa que eu venho notando também, Antonieta, é a participação cada vez maior de professores de outras línguas que não só o inglês, né? Então, relacionado a esse primeiro mito que a gente começou a conversar, professores que têm procurado também formações e se integrar com colegas da área, que são professores dos contextos de imigração, professores que têm trabalhado com a educação para surdos, que também já é bastante antiga no Brasil e que tem uma bagagem bem grande para a gente poder fazer trocas. Então, acho que esse aumento da participação dos professores de diferentes contextos, com certeza vai trazer para a gente um pouco mais de subsídio para entender o que é a educação bilíngue no Brasil e como ela tem acontecido, Sim. certo? E diversas trocas. Acho que isso se relaciona um pouco com o segundo mito que a gente pensou. Sim. Vamos lá? Vou ler o segundo mito. Tá. Na escola bilíngue, as disciplinas são ministradas em uma língua estrangeira. Bom, como a Antonieta estava colocando, é importante a gente lembrar exatamente que na educação bilíngue a gente não tem as disciplinas ministradas em uma única língua. Então, logo, também não temos em uma única língua estrangeira, né? Claro que a gente tem muitos modelos diferentes de educação bilíngue. O caso, por exemplo, de muitas escolas de educação infantil que queiram adotar uma abordagem de imersão e que aquela criança vai ter um pouco mais de contato com essa outra língua, com a dita língua estrangeira ou língua adicional, por mais tempo. Mas a educação bilíngue pressupõe que essas disciplinas sejam ministradas nas línguas escolhidas naquela escola, certo? Certo. E acho que isso também está relacionado ao nosso terceiro mito, que é: basta aumentar a carga horária da língua estrangeira para a escola se tornar bilíngue. Não, gente, não basta. Educação bilíngue não está relacionado simplesmente à carga horária. Então, não é porque eu tenho muitas aulas dessa língua estrangeira ou dessa língua adicional por semana que, de fato, eu posso considerar a minha escola como escola bilíngue. A questão não está na quantidade, e sim na interação entre essas duas línguas. Para que essas línguas são utilizadas dentro do ambiente escolar? Então, uma coisa muito importante é a gente lembrar que a educação bilíngue pressupõe que tenhamos conteúdos ministrados em ambas línguas. Então, simplesmente, se eu aumento a carga horária e eu tenho muita aula de inglês língua, né? Eu estou ensinando língua, isso não faz com que a minha escola seja bilíngue. Agora, é claro que também fica complicado a gente pensar numa escola bilíngue que tenha 2 vezes por semana, simplesmente, disciplinas sendo ministradas na língua adicional. E acho que a gente pode usar adicional daqui para frente, né, Ká? Que é como a gente tem denominado essa língua estrangeira por muitas questões teóricas, né? Uma língua que ela é adicionada ao repertório do sujeito. E essas línguas estão sempre em interação, por isso que a gente adota essa nomenclatura de adicional. Então, a questão não está na quantidade de aulas. Embora, como eu estava dizendo, a gente tem que garantir um mínimo de aulas para que esse aluno aprenda tanto conteúdo nessa língua adicional e aprenda também a língua adicional. Então, é sempre importante que o professor que trabalha com educação na escola bilíngue, ele saiba que ele sempre tem um duplo foco nas aulas, que é o conteúdo e a língua. Exatamente. E também eu estava pensando aqui, como relacionado a esse mito, muitas pessoas às vezes perguntam, né, e falam: nossa, para minha escola se tornar bilíngue, então basta eu colocar mais aulas de inglês? E a gente pensar também um pouco por esse viés, como são as transformações dessas escolas que estão querendo, de fato, ter algo relacionado com a educação bilíngue. Então, pensar na construção desse currículo, que também não basta a gente ter o mesmo conteúdo que eu dei de ciências em português, por exemplo, e depois em uma aula de inglês eu retomo esse conteúdo e ensino, né, novamente as mesmas coisas com os nomes dessa língua adicional, só colocando vocabulário, que não é essa ideia. A ideia é que novos conhecimentos sejam construídos em ambas as línguas. Então, óbvio que a gente precisa ter uma construção curricular muito imbricada, que todos os professores e profissionais da escola consigam ver
todos esses conteúdos, fazer as escolhas, entender como esses conteúdos vão se relacionar, como eles podem ser desenvolvidos nas duas línguas, mas não é simplesmente uma transferência para essa língua adicional. Sim, porque principalmente no início das escolas bilíngues, principalmente português e inglês aqui no Brasil, acho que muito sem saber como fazer, o que acontecia era que a escola ela tinha um currículo da manhã, em português, geralmente, e à tarde ela repetia esse mesmo currículo em inglês. Então, acho que além de ser chatíssimo para o aluno, eu sempre brinco, gente, ensinou fotossíntese, não importa a língua, fotossíntese é fotossíntese, em árabe, em russo, em português, em inglês. Então, o conhecimento construído acerca do fenômeno, isso pode se dar em qualquer língua. E é importante que eu saiba, o meu aluno já tem esse conceito formado. O que eu vou fazer, então, se de fato eu quiser passar por esse tema, se as escolhas curriculares me levaram nesse caminho, eu quero também passar por esse tema na língua adicional. É super importante que o professor entenda que ali, naquele momento, ele não está ensinando de novo o que é fotossíntese. Fotossíntese é fotossíntese em qualquer língua. O aluno já entendeu. O que ele está fazendo, ele vai ter que decidir. Ele está simplesmente adicionando vocabulário para que o aluno também saiba falar de fotossíntese nessa língua adicional, porque é algo muito importante, ou ele vai trabalhar com outras perspectivas, vai aprofundar algum conceito, ele vai expandir algum conceito, mas é muito importante que esse professor saiba o que ele está fazendo quando ele entra em aula. Ele não está novamente trabalhando o conceito está formado, isso é uma grande confusão. Às vezes o aluno, ele não sabe palavras para falar do conceito, ele não tem vocabulário para falar do conceito, o que não significa que ele não saiba o conceito. São duas coisas diferentes que o professor que trabalha em uma escola bilíngue, ele tem que estar atento. Qual que é meu papel ali naquele momento? Eu estou simplesmente... E o que pode ser também muito importante, quando a gente fala simplesmente, não é que é um trabalho menos importante. Proporcionando para esse meu aluno um momento no qual ele vai construir vocabulário, estruturas para falar de algo, um conceito que ele já sabe, ou eu estou de fato trabalhando com um novo conceito. Porque eu acho que essa diferenciação é muito importante, porque saber se eu estou trabalhando um conceito novo ou se eu estou agregando estruturas e vocabulários para falar de um conceito que o aluno já sabe, faz a minha aula ser totalmente diferente uma da outra. Então, é muito importante que esse professor, ele trabalhe sempre em conjunto com o professor que trabalha nesta outra língua, para que ele entenda qual é o papel dele dentro dessa construção do saber do aluno. Isso, e o que torna também a educação bilíngue muito interessante, né? Porque eu posso ter a formação, a construção de conceitos nas duas línguas. Eu não preciso necessariamente iniciar com uma língua e depois querer aprofundar ou levar isso para a língua adicional. Eu também posso, como escola, como professor, fazer uma escolha curricular em que um conceito determinado seja construído nessa língua adicional e depois o professor, que enfim, aqui no caso de aulas em português, por exemplo, vai também se apropriar da construção do conhecimento feito na língua adicional e trazer um aprofundamento em português. Por isso que é tão importante também a participação de todos os professores que estão envolvidos dentro da escola bilíngue. Acho que é uma das frases que eu mais falo. Todos os professores que trabalham em uma escola bilíngue são professores do bilíngue. Porque ali o trabalho tem que ser feito juntos, não é só o professor da língua adicional que é do bilíngue. Parece que essa é uma nomenclatura já automática nas escolas, mas a gente tem que entender o que está por trás disso. Porque também uma das perguntas que eu mais respondo quando a gente lança cursos ou mesmo promove palestras sobre educação bilíngue, o professor de português muito timidamente às vezes pergunta pra gente, mas você acha que isso é para mim também? Eu falo, nossa, isso é principalmente para você, isso é para todo mundo que está dentro da escola.
Então, a gente tem que tomar cuidado como a gente vai nomeando as partes da minha escola, porque a gente vai posicionando esses professores em condições, em lugares opostos, e eles não estão opostos, não são opostos, eles são os dois responsáveis, todos eles, né? Mas o professor da língua adicional, o professor de português, no caso aqui do Brasil e de São Paulo, se o português for a primeira língua dessa instituição, são responsáveis por pensar esse aluno de forma integral. Vamos passar para o próximo? Vamos. O próximo mito que a gente pensou em conversar um pouquinho com vocês, enquanto isso vocês vão mandando as perguntas, daqui a pouco a gente recebe para poder interagir melhor, para ser professor na escola bilíngue, você precisa de uma pós-graduação em educação bilíngue. Essa formação do professor virou um grande nó da educação bilíngue. E a gente, como no Instituto Singularidades, a gente tem uma pós-graduação em educação bilíngue, a gente recebe muitos futuros alunos que já são fluentes nessa língua adicional e que perguntam, olha, eu sou formada em fisioterapia. Então, eu falo muito bem inglês, se for o caso, né? Se o inglês for uma dessas línguas. E eu morei fora não sei quanto tempo, então agora, se eu fizer essa pós-graduação, eu posso dar aula em escolas bilíngues? E a gente sempre responde muito claramente, não, você não pode. Não pode dar aula em educação bilíngue. Ah, mas eu tenho uma amiga que fez a pós e ela é farmacêutica e ela dá aula. Tudo bem, mas pela lei, você não pode dar aula em escolas bilíngues. A escola bilíngue, se a gente for pensar nessa formação inicial da educação infantil até o término do Fundamental 1, que seria o 5º ano, a escola bilíngue deveria trabalhar com pedagogos, né? É o pedagogo que é o responsável pela escolarização nesses anos iniciais. Então, além de ter uma boa desenvoltura nessa língua adicional. E boa desenvoltura, gente, não é só, mas eu sei falar, eu falo bem. Não é isso. Muitas vezes você fala bem, mas o que a gente está falando aqui é de uma linguagem acadêmica. Eu vou voltar sempre para o meu exemplo, eu tenho que saber falar sobre fotossíntese nessa língua adicional. E às vezes eu falo muito bem, por exemplo, o inglês, mas não significa que eu sei falar de fenômenos científicos, geográficos, históricos. Então, além de ser pedagogo, tem que ter uma boa formação linguística, né? Que dê conta de falar de assuntos acadêmicos por meio dessa língua, e também o ideal, né? Seria que esse professor, além de tudo isso, também entendesse de educação bilíngue, de aspectos relacionados aos pluriletramentos, de constituição da identidade do sujeito bilíngue, do papel da cultura. Então, a gente está falando de um professor que, nesse momento histórico do Brasil, ele não é formado simplesmente em um curso de graduação, né? Nenhuma graduação tem tamanha abrangência. Porém, pela lei, esse professor dos anos iniciais tem que ser pedagogo. A partir do Fundamental 2, ele pode ser um professor especialista e com licenciatura, e com saberes linguísticos e conceituais relacionados à educação bilíngue, da mesma forma que eu mencionei para o professor dos anos iniciais. Exatamente, porque vale lembrar que isso acontece por não termos uma regulamentação ainda específica com relação à educação bilíngue dessas línguas adicionais que a gente vem falando, né? No Brasil a gente tem para educação indígena, tem para educação de surdos também, mas para algumas línguas adicionais a gente não tem uma regulamentação específica, então a gente acaba seguindo as leis de qualquer outra escola dita monolíngue, né? Sim. E na formação desse professor, além dessa abrangência toda, acaba ficando a critério de cada escola, seguindo as leis, ainda determinando algumas questões específicas que eles possam pedir. Então, tem algumas escolas que podem pedir para um processo de seleção, um certificado de proficiência, se for o caso, mas nada disso garante que você esteja preparado para trabalhar com a educação bilíngue.
certo? Nesses contextos. E quando a Camila fala dessa regulamentação, é importante a gente lembrar que a gente ainda não tem uma regulamentação em âmbito nacional. O que a gente tem são alguns estados e municípios que se organizaram, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, Santa Catarina, mas a gente não tem ainda nada em amplitude nacional que, de fato, determine qual seria a formação ideal para esse professor. Mas também eu sempre gosto de pensar que a questão não é simplesmente uma lei que a gente não tem, porque se a gente tivesse essa lei em amplitude nacional, a gente também ainda não teríamos esse curso de formação para o professor, né? Porque, por exemplo, não é, como a gente já discutiu, o curso de pedagogia, ele traz saberes fundamentais para o professor, porque eu preciso dar conta de saber conteúdos específicos relacionados àquela faixa etária e, além de saber esses conteúdos específicos, eu também preciso saber de didáticas específicas para trabalhar esses conteúdos com os alunos. Porém, só isso não basta. Eu preciso ter um bom desempenho nessa língua adicional. E ter um bom desempenho nessa língua adicional, muitas vezes, está muito além do que ter um certificado como o CPI, por exemplo, de Proficiency. Né? Não adianta simplesmente eu falar e escrever e ler muito bem nessa língua. Eu preciso, como eu já mencionei, ter condições linguísticas para ministrar aulas nas quais eu vou tratar de conteúdos específicos. Então, eu preciso ter uma linguagem acadêmica para dar conta de dar aulas e fazer com que esses meus alunos também consigam discorrer sobre esses conteúdos utilizando a linguagem necessária e correta, né? Para além disso, a gente também precisa de professores que entendam de aspectos relacionados à educação bilíngue. Então, hoje em dia, a gente não tem um curso de graduação que dê conta de toda essa complexidade. É isso mesmo. Engasguei. Então eu vou falar o do próximo. O nosso próximo mito, ele está muito relacionado ao nosso primeiro mito, que é o Brasil é um país monolíngue. Porque isso é uma questão que a gente vira e mexe, ouve, né? A gente precisa muito da educação bilíngue, porque a gente precisa tirar o Brasil do monolinguismo. O Brasil quer ser bilíngue, mas eu ouço isso muito, é uma coisa que me deixa bastante impactada. O Brasil quer ser bilíngue, mas o brasileiro não sabe nem falar português. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa entender, porque é muito importante a gente entender o contexto no qual estamos trabalhando, é que sim, o Brasil é um país multilingüe. Há mais de 340 línguas sendo faladas no nosso território. E eu não estou falando línguas faladas por imigrantes, eu estou falando línguas faladas por cidadãos brasileiros natos, nascidos no Brasil em comunidades específicas. A gente tem hoje em dia, aqui em São Paulo, a gente não precisa ir tão longe. A gente tem escolas nas quais 65% dos alunos são bolivianos. E quando eu digo são bolivianos nascidos aqui no Brasil, filhos de bolivianos. Então, consequentemente, são bolivianos brasileiros, né? Embora a gente continue utilizando essa nomenclatura, eles são bolivianos, eles já são a primeira geração de uma comunidade já estabelecida no Brasil, né? Então, a gente precisa pensar sempre que a gente não está salvando o Brasil de monolinguismo nenhum. Mas, claro, a gente está fazendo um trabalho bastante importante, ainda mais pensando na importância para quem trabalha com inglês, por exemplo, ou outras línguas de prestígio, na importância de saber essas línguas no mundo atual, que é muito globalizado, é interconectado. E um dado que eu sempre gosto de comentar, que pouca gente sabe, que aqui no Brasil a gente já tem muitos municípios que sofreram um processo que a gente chama de cooficialização de línguas. Isso quer dizer que 16 municípios brasileiros já têm mais de uma língua oficiais. Então, a gente tem municípios que têm o alemão como língua oficial e o português. A gente tem municípios que têm o Inhangatu
e o português, o Italian, que é uma variedade do italiano. A partir do momento que essas línguas se tornam cooficiais nesses municípios, elas são sim línguas brasileiras. Então é dentro dessa diversidade sociolinguística que sim, estamos nesse momento histórico criando e estabelecendo uma quantidade bastante grande de escolas bilíngues que tem como as duas línguas de instrução, línguas de prestígio, que geralmente serão português e mais uma língua. O alemão, o inglês, a grande maioria das escolas que a gente vê hoje são português e inglês. Embora acho que todas as outras línguas também começam a passar por esse processo. Então, aqui em São Paulo a gente tem muitos colégios alemão que trabalham com o alemão e com o português. Mas é importante a gente lembrar que a gente já está num país no qual o cenário sociolinguístico é bastante complexo e diverso. E as consequências disso, né? A cooficialização, para a gente lembrar, ela traz a obrigatoriedade da gente, então, abarcar, né, essas outras línguas, que na verdade também são nossas, e fornecer uma série de informações e possibilidades dentro dessas línguas. Então, nesses municípios, os documentos oficiais, a educação tem que estar relacionada com as duas línguas, você tem que ter um oferecimento de uma série de serviços nas duas línguas. Então, isso traz um impacto muito grande para a formação das pessoas, né, que tem que lidar com esse fenômeno, e traz também, por outro lado, uma série de experiências muito ricas. A gente tem aí encontrado algumas pessoas, né, visitado alguns lugares, principalmente em contextos de imigração, enfim, que já tem uma prática bem grande no âmbito da educação bilíngue e que também tem muito a trazer para nós que normalmente trabalhamos mais com as línguas de prestígio, né? Sim. E acho que isso que a Camila traz é muito importante, porque existe a tendência da gente se isolar, né? Então, quem trabalha com educação bilíngue, português, inglês, para um lado, quem trabalha com educação bilíngue, libras, português, para o outro. E é tão importante que a gente converse, porque a gente vive um movimento que parece que a gente está sempre reinventando a roda. E tantas coisas já foram escritas, tantas coisas já foram discutidas, e essa interlocução é muito importante, é muito rica, e é algo que a gente, no Singularidades, tem lutado muito por isso. Então, quando as pessoas perguntam, mas para eu me inscrever nesse curso de pós-graduação em educação bilíngue, eu preciso necessariamente dominar o inglês? A gente sempre fala, não. O nosso curso de educação bilíngue é um curso amplo, que o que mais nos interessa é essa troca de saberes e experiências. Claro que muitas vezes a gente alerta, infelizmente a gente ainda tem a maior parte da literatura referente à educação bilíngue em inglês. Então sim, será importante ter o conhecimento para a leitura de textos, mas a gente fica tão feliz quando a gente tem grupos bastante diversos e alunos que trabalham com realidades diferentes e que a gente, de fato, constrói ali saberes que são outros, que só são possíveis a partir dessa interlocução. Isso é bem interessante, tem deixado a gente bem feliz em encontrar esses outros contextos dentro do nosso, junto com a gente. Vamos lá para o próximo? Vamos. Então, deve-se primeiro aprender... essa é polêmica. Deve-se primeiro aprender a ler e a escrever na língua materna para aprender a ler e a escrever na língua adicional. Gente, além de ser polêmica, a gente teve, se eu não me engano, em setembro do ano passado, um desserviço daqueles grandes da revista Veja, né, que lançou uma matéria dizendo que aprender a escrever e a ler em uma língua adicional, ou aprender a ler e escrever nas duas línguas simultaneamente, isso criaria uma demanda emocional e cognitiva desnecessária para a criança. E que então esse movimento seria um movimento não recomendável para as escolas. Isso criou muita polêmica, o pessoal que trabalha com educação bilíngue ficou muito alvoroçado. Na verdade, a gente viveu ali dois grupos, né? Quem trabalha com esse biletramento que a gente chama simultâneo, que seria o ensino,
trabalho, né, a sistematização da escrita e da leitura nas duas línguas simultaneamente, esse pessoal ficou muito ofendido, né? Porque é um trabalho que já vem sendo feito e, em contrapartida, quem trabalha com esse modelo de biletramento que é sequencial, então primeiro eu sistematizo os processos de leitura e escrita em uma língua, para depois fazer em outra língua, esse pessoal começou, viu? A gente estava certo, a gente já faz assim. E, na verdade, tá muito para além disso, né, gente? Porque a escola pode determinar temporalmente como vai ser realizado esse trabalho, mas dentro da criança a gente não controla esse processo. Então a escrita, né, o que é aprender a escrever? É aprender que eu posso representar o mundo por meio de letras, no nosso caso, que se juntam e formam palavras e que se juntam e formam frases. Então é uma nova maneira de representar esse mundo que eu vivo. Quando a criança aprende isso, né, e ela vai aprendendo as letras e vai se arriscando ali, formando as suas hipóteses, ela não faz esse movimento separado. Se ela vive em um ambiente, ela está imersa em um ambiente no qual as duas línguas coexistem, ela não vai... agora eu vou fazer isso só em uma língua. E depois eu vou fazer... A escola pode decidir fazer isso, mas a coisa mais comum é a criança que, mesmo que a escola decidiu sistematizar primeiro em português, o que é significativo para ela, ela também quer escrever em inglês. E ela vai lançando mão dos conhecimentos que ela tem e vai criando hipóteses. O que a gente não pode esquecer é que o repertório linguístico desse aluno, ele não é separado. Ele não é um duplo monolíngue, que ele vai virando uma chavinha, não é isso. Ele tem um repertório linguístico no qual essas duas línguas estão juntas, se interferem, né? A gente vê transferências de uma língua para outra. O que o aluno começa a fazer é, começa a se arriscar e ele começa a escrever. E o que esse professor, nas duas línguas, e o que esse professor vai fazer? Ele vai contar para esse aluno que algumas transferências que esse aluno faz, de fato, funcionam de uma língua para outra. Outras não. E ele vai desenvolvendo com esse aluno conhecimentos no que tange a aspectos fonológicos e fonêmicos da língua, que deem para esse aluno repertório para que ele consiga, de fato, escrever depois de um determinado período nas duas línguas, seguindo as regras convencionais dessas línguas. Exatamente. Me lembrou também muito a questão da gente pensar esse processo da leitura escrita imbricada com a oralidade. Sim. Certo? É um fato que a partir da oralidade que essa criança também vai pensar esses processos de leitura, adentrar esse mundo, né, desde muito cedo, hoje em dia cada vez mais cedo. E se estamos na escola bilíngue fazendo um bom trabalho com oralidade nas duas línguas, com certeza a gente vai estar com crianças que estão criando hipóteses e pensando nessas duas línguas. Eu acho que aí fica a cargo da escola uma escolha de quando oferecer esse convite, né, para que a criança produza, mas ela, como sujeito bilíngue, já está formulando e passando por todas essas hipóteses, como você disse, ela está pensando a respeito do sistema de escrita, de como representar o mundo, ela está criando um repertório cultural, né, nas escolas de educação bilíngue a gente faz rodas de contação de histórias, por exemplo. A gente já está fazendo esse aluno adentrar esse mundo da leitura e escrita. Se a gente já tem feito isso na língua adicional, mesmo que a gente não faça um convite formal para que ela produza suas escritas nessa outra língua, de alguma forma ela já está passando por esse processo. Sim. Certo? E algo muito importante que a Camila trouxe é que a gente não pode desvencilhar um processo do outro. Então, a oralidade e a escrita, elas estão no mesmo contínuo. É muito interessante quando eu sou chamada em escolas que estão se debruçando sobre essas questões do processo de leitura e escrita nas duas línguas, e muitas vezes há questões, por exemplo, mas em inglês o meu aluno não dá conta, ele não está escrevendo. Daí a primeira pergunta que eu me faço e coloco ali para que a gente discuta mas calma, ele não está escrevendo o quê? Né? Isso que você está pedindo para ele escrever, ele fala?
ele tem esse conhecimento linguístico, porque muitas vezes a gente começa a trabalhar como processos separados. Então, gente, parece óbvio, mas ali na escola, às vezes, a gente bate a cabeça, né? Se ele não dá conta de contar uma história nessa língua adicional, obviamente, ele não vai escrever uma história nessa língua adicional. Então, às vezes, essa escrita, muitas vezes considerada como pobre, a questão não está na escrita, a questão está na oralidade. Eu preciso ali de um bom trabalho de oralidade para que esse aluno construa repertório para que ele consiga escrever sobre determinados assuntos, dentro de certos gêneros específicos. Então esse trabalho ele não é separado, a oralidade da escrita, ele é um trabalho só, ele é muito importante que ele seja construído em conjunto, pensando que existe esse contínuo do oral para o escrito, não são habilidades apartadas. Me lembrou muito do que você estava falando sobre a questão da linguagem acadêmica. O quanto às vezes a gente encontra alunos na escola bilíngue que sim, produzem oralmente, mas dentro de gêneros muito específicos. Ou muitas vezes a linguagem do dia a dia. Então ele tem língua suficiente para brincar no play, ele tem língua suficiente para participar das atividades da escola e a gente vai para a sala de aula e às vezes pede para esse aluno produzir um relatório da aula de ciências que ele assistiu. Então, como é importante a gente pensar como adentrar oralmente também nesses outros gêneros, nessa linguagem acadêmica, como eu desenvolvo a linguagem acadêmica na língua adicional, para que aí, de fato, o aluno tenha todas as condições possíveis de fazer as suas hipóteses, de mexer com esses textos, de poder compará-los, né, de alguma forma, e construir um conhecimento que avance. Eu nunca me esqueço uma escola que a professora me falava, mas meu aluno, não deu certo esse negócio de bilinguismo, ela falava. O meu aluno, quando ele vai escrever, olha como ele escreve. Então ela pegou lá um exemplo que ela martelava. Ao invés de utilizar, eu vou dar o exemplo do inglês, que é uma língua que eu trabalho, ao invés dele utilizar o there to be, there is, there are, ele utilizava o have. Então era o have something on the table. Marcado ali nas redações, ela chamava de redações, nas redações dos alunos, né, nesse discurso escrito. E a primeira pergunta que eu fiz para ela foi, mas calma, isso é um problema da escrita? Claro, ó, tá aqui escrito. Eu falava assim, mas como que seu aluno fala? Porque provavelmente ele fala assim. Então, qual intervenção você julga mais eficaz nesse momento? A escrita, na própria escrita do aluno, na produção oral, ao mesmo tempo nas duas, mas entende que não é um trabalho, não é um problema específico da escrita. O aluno está ali reproduzindo a forma que ele também traz no texto oral. Então, ele fala have something on the table. Ele vai escrever isso. Eu sempre brinco, na hora da escrita não vai acontecer um milagre. Que tudo que ele não fala de acordo com as regras convencionais, simplesmente ali as coisas vão ficar resolvidas. Não, isso não vai acontecer. Então é um trabalho que tem que ser feito junto, do oral para o escrito, do escrito para o oral. E mais uma vez a importância dessa ligação entre os professores também, né, claro. Antonieta? Pensando que o professor que, em um contexto como o nosso, que tem o português, né, como primeira língua, ele vai também lidar com fenômenos e hipóteses que essa criança está trazendo da língua adicional. Então, ele também tem que ter ali um olhar para essa produção, que é um outro olhar, talvez diferente da escola monolíngue, porque Sem ela vai estar dúvida. criando outras hipóteses que podem ser muito ricas, mas em que em alguns momentos a gente observa que podem ser tolhidas ou lidadas como um erro, né, como algo desse tipo. Então, mais uma vez, essa necessidade de uma conversa entre os professores, de um currículo que seja integrado, de condições para que esses professores troquem e que esse professor de português também se olhe como um professor que trabalha com o processo de leitura e escrita de um aluno bilíngue e não só do aluno monolíngue. Isso me lembrou um caso. Para o meu doutorado, eu trabalhei com narrativas de professores que atuam em contextos bilíngues ou multilingües. E eu trabalhei com muitas narrativas de professores daqui de São Paulo que trabalham com português. E tinha uma professora super bem formada, experiente, que
no decorrer da sua narrativa, a gente vai ficando ali mais à vontade, ela vai contando casos, e ela falava assim: mas eu tenho tanta pena desse meu aluno. Ela era professora de português na escola bilíngue, né? Eu tenho pena. E eu falava assim, mas meu Deus, por que você tem pena? E ela falava, porque ele não sabe nada, não sabe nada. Imagina, um dia desse, ele não sabia, as crianças não sabiam falar taxinha. Eu fico falando, ele não sabe. Então, e ela foi dando outros exemplos. Então, é super importante que esse professor que trabalha com a primeira língua das crianças, que no caso que eu citei era o português, que ele entenda que ele está lidando com crianças que não são monolíngues. Então, a comparação que ela fazia para uma criança da mesma faixa etária em uma escola monolíngue, é claro que não se aplica. Tudo bem, esse aluno não sabia, esses alunos, né? Ninguém ali da turminha dela sabia falar taxinha em português. Ela ensina, tá tudo bem. Se isso for importante, ali, eu sou professora, eu ensino. Mas é importante que esse professor leve em consideração que esse aluno, ele não sabe isso, mas há tantos outros saberes que ele tem. Então, entender essa dinâmica, dessa constituição do sujeito bilíngue é muito importante. Porque senão o aluno bilíngue, ele vai ser aquele aluno que ele está sempre em dívida. Ele está sempre em dívida. Ele nunca é o que... Opa, quase que caiu de novo o celular, gente, vou por aqui. Ele nunca é o que a gente espera que ele seja. Porque esse professor de português, por exemplo, quer comparar com alunos de escolas ditas monolíngues e que ele tenha os mesmos saberes. E esse professor que trabalha na língua adicional quer compará-lo com alunos de escolas também monolíngues dos países de origem. Por exemplo, um aluno na cidade de Nova York, na mesma camada socioeconômica, por exemplo. É claro que esse aluno da escola bilíngue, ele não vai corresponder a nenhum desses modelos. E não é porque ele é pior, não é isso. Mas porque ele está construindo os saberes de outra forma. Certamente ele chegará a um desempenho linguístico muito semelhante a desses alunos, dependendo, claro, da trajetória que ele faça, do tipo de escola bilíngue, que escola é essa, como que os conteúdos são ministrados, mas existe um processo de construção de conhecimentos que é outro, porque esse aluno, ele não é um duplo monolíngue, ele é um aluno que se constitui sujeito de uma outra maneira. É isso mesmo. Então, gente, eu acho que o que a gente pode fazer agora, para que a gente não fique só a gente aqui falando, é abrir para perguntas. Então, se vocês tiverem... Eu já tenho algumas perguntas aqui no meu celular, vou conversar um pouquinho sobre elas com vocês e a gente convida vocês a enviarem outras perguntas. Sim, acho que tem um link aí, um espaço para que vocês perguntem, participem. Conversem com a gente, contem um pouquinho das experiências de vocês. Então agora eu vou pegar o meu celular, que quase caiu várias vezes, para ler algumas das perguntas que eu estou recebendo aqui a partir do chat que tem no nosso webinar. Então a gente tem uma pergunta aqui do Luiz Fernando Santos. Então, gente, eu vou lendo as perguntas e a gente vai discutindo à medida que as perguntas vão chegando aqui no meu celular. Se a gente perceber que a gente já falou sobre isso, daí a gente passa para a próxima, tá bom? Então eu tenho uma pergunta aqui do Luiz Fernando Santos, e ele pergunta o seguinte, que eu acho que remete um pouco a algo que a gente já falou, mas acho que vale a pena a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Qual curso nacional e internacional ideal para se destacar na área do bilinguismo? Quer responder, Camila? Posso falar um pouquinho. Então, retomando... É Luiz Fernando? Luiz Fernando. Luiz Fernando. Retomando um pouquinho, Luiz Fernando, vai depender do segmento da escola que você for trabalhar. Então, primeira coisa, lembrando que por lei, no Brasil, quem for trabalhar até o 5º ano tem que ter uma formação em pedagogia e, a partir do 6º ano, ser um professor formado em alguma licenciatura da área específica de atuação. Isso dá conta desse professor bilíngue
bilíngue? Não, foi o que a gente estava conversando, né? Para além disso, esse professor precisa ter um bom desempenho na língua adicional, se ele for o professor de língua adicional dentro dessa instituição, e mais do que um bom desempenho linguístico nesta língua, ele precisa ter um bom desempenho linguístico e acadêmico. Então, se ele é um professor de ciências, para além de ter um exame de proficiência, saber falar bem inglês, que é o nosso contexto, ele também precisa ser uma pessoa muito conhecedora da linguagem acadêmica de ciências dentro dessa língua, dos modos e didáticas relacionados a isso, certo? Para isso, a gente não tem uma resposta pronta de qual seria o melhor curso e, na verdade, a gente tem tido aí diversas tentativas de formação, a gente tem a pós-graduação no Instituto Singularidades, que vai trabalhar um pouco com esse olhar dos fenômenos, mas a gente percebe que é uma formação que ainda tem muito a caminhar. E a gente tem hoje também, que eu acho importante que a gente fale, outros cursos de pós-graduação em educação bilíngue pelo Brasil. Pelo Brasil. Isso é muito legal e a gente sempre fica muito feliz quando a gente vê que a nossa área está crescendo. Então, a gente tem, por exemplo, o curso de educação bilíngue do Instituto Ivoti, no sul do Brasil. A gente tem o curso do Instituto IENH, que fica em Novo Hamburgo, que já tem uma pós-graduação em educação bilíngue e cognição, que já está na 2ª turma. A gente tem cursos de extensão, de curta duração, como é o curso da PUC, por exemplo, que eu acho que ele já funciona desde 2009, se eu não me engano. Então, a gente fica muito feliz quando a gente vê que outros cursos surgem e eles são muito importantes. Porque como eu já expliquei, a Camila explicou, a gente ainda não tem uma graduação que dê conta dessa complexidade. E mesmo que a gente tenha, né, a gente pense em uma graduação específica para o professor que trabalha na escola bilíngue. Professor não para de estudar, né, gente? Eu sou professora, a Camila é professora, vocês também devem ser. Então, é sempre bom que a gente tenha uma boa oferta de cursos. Há muitos cursos no exterior relacionados à educação bilíngue. E claro que eles são super importantes e super válidos. O que a gente precisa fazer é uma leitura do que está sendo dito ali, porque não existe receita mágica, né? Então, a partir de discussões que são feitas em outros contextos, como é que a gente pode pensar a educação bilíngue aqui no Brasil? Porque é muito importante que a gente faça essa, eu gosto de chamar de tradução. Ah, no Canadá é assim, pô, que legal, é importante que eu tenha repertório. Mas e aí, como é que é aqui no Brasil? Como é que vai ser? Porque a gente não está no Canadá, a gente tem outra realidade, outros alunos, outros desafios. Então, é muito importante, sim, cursos fora do Brasil, no Brasil, e para esses cursos fora do Brasil que a gente consiga fazer essa leitura e essa tradução pensando no nosso contexto. Legal. Tem mais perguntas? Tem mais pergunta. Vou falar mais uma da Viviane Atila. Ela, na verdade, não é uma pergunta, ela coloca um tema. Tá. Ela coloca o seguinte: avaliação, formação de professores e expectativa dos responsáveis em contexto bilíngue. Acho que de formação de professores a gente falou já um pouquinho. Acho que a gente podia pensar em falar, Camila, sobre as expectativas dos responsáveis, dos pais. Dos pais com relação a isso. Essa é uma grande pergunta também, né? Toda vez que a gente conversa com as pessoas da educação bilíngue, e a gente também, enfim, nos contextos que a gente visita, existe aí uma expectativa muito grande. Com o boom da educação bilíngue aqui no Brasil, principalmente com relação às línguas de prestígio, a gente tem uma procura das famílias cada vez maior por essa formação. Porque elas querem que os filhos tenham acesso a esse mundo globalizado, porque elas pretendem que eles consigam ultrapassar até dificuldades que esses pais também enfrentaram lá atrás com relação a uma língua outra, né? Uma língua adicional. Então, algo que eu acho que é bastante importante é a gente... Sempre brinco, né, que é uma questão de a escola como um lugar de uma educação maior. A educação bilíngue também é algo que a gente precisa levar para esses pais e fazer com que eles entendam esses fenômenos. Eles não são obrigados a saber de partida quais são as expectativas. A gente tem modelos muito diferentes de escola, então eu acredito que cada vez mais a escola tenha que ter muito clara para si
quais são os caminhos, quais são as escolhas curriculares, quais são as formações desses professores e como esses fenômenos que acontecem com essas crianças durante a educação bilíngue, como a escola decide lidar com isso. A partir disso, eu acho que a comunicação é sempre a melhor forma da gente tratar com as famílias. Então, explicar, por exemplo, no caso da leitura e da escrita, que sim, existem outras hipóteses que essas crianças vão estar passando, porque os pais também ficam aflitos, né? Chegam e falam, olha, meu filho está escrevendo tudo errado, né? Já veio aqui uma palavra, será que um dia ele vai escrever certo? Ele está confuso, né? Ele está confuso, está sendo muito difícil para ele, então eu acho que é acalmar, é algo muito novo, a gente tem poucos pais, normalmente, que tenham eles mesmos passado por esse processo, então eles também não sabem exatamente o que está ali acontecendo com os filhos, então acho que a comunicação e a clareza das escolas com relação a como lidar com cada uma dessas questões que aparecem num contexto especificamente bilíngue é a chave mais importante, né? E deixar mais claro também que é uma educação para uma formação muito mais ampla do que simplesmente dar conta dessa outra língua, né? Eu vejo muitas vezes que as famílias procuram muito preocupadas com a questão linguística. O meu filho vai poder viajar, ele vai poder fazer uma universidade fora, ele vai falar fluentemente na nossa próxima viagem, e dentro da educação bilíngue a gente está pensando em algo que é construído para muito além de um conhecimento só linguístico, a gente está pensando em todos esses outros conhecimentos da escola em outra língua. Então é importante deixar isso claro para as famílias também, com uma série de ações. Sim, acho que a gente podia comentar isso e falar sobre isso por muito tempo, mas eu vou passar para outras perguntas. Tá. Porque como a gente tem muitas e a gente não tem um tempo tão extenso, eu vou para a próxima, então. Essa daqui é da Maia Ortiz. E ela fala o seguinte: vocês poderiam abordar o conceito, ela escreveu em inglês, já vou traduzir, de bilinguismo de elite. Então, esse é um conceito bastante controverso. A gente fala, né, dessa educação bilíngue de elite. Na verdade, esse é um termo que foi cunhado por uma pesquisadora chamada Anne-Marie Demerria, que é uma pesquisadora que trabalha na Universidade de Los Andes, em Bogotá. Isso, na Colômbia. E ela utiliza essa denominação porque é o contexto colombiano muito parecido, na época que ela cunhou esse termo, com o contexto brasileiro na atualidade, é um contexto no qual essas escolas sim existem, mas quem pode ir para essas escolas? Quem hoje em dia vai para as escolas bilíngues português e inglês? Infelizmente, ainda é uma minoria, né? Essas escolas geralmente são mais caras e elas atendem a uma elite. É claro que a gente já vê aqui em São Paulo, por exemplo, que é da onde a gente fala, um movimento de maior democratização dessas escolas bilíngues. Então, se antes elas eram escolas bilíngues que atendiam um público AAA, hoje em dia a gente já tem escolas bilíngues para a classe média, né? Tem muita gente que se ressente com esse termo. Então, foi um termo que em alguns momentos a gente até, às vezes, evita a utilização, porque as pessoas ficam bastante incomodadas, né? Ah, mas você não é menosprezar a educação bilíngue? Não, gente, não é. Porque educar é importante, não importa se eu estou falando de uma elite, se eu estou falando da classe média, se eu estou falando de classes menos privilegiadas. Mas é importante que a gente entenda a serviço de quem a gente está trabalhando. Porque a gente também tem que pensar para quem trabalha em escolas de elite, né? A gente tem aí atualmente muitas escolas sendo construídas com uma mensalidade que gira em média de 10 mil reais. A gente não pode ser tolo, né? Quem que vai para essa escola? Quem pode pagar 10 mil reais de mensalidade? Agora, é um trabalho que não é importante? Gente, é um trabalho super importante. Que tipo de elite a gente quer nesse país? A gente precisa pensar, a gente precisa como professor, como educador, a gente precisa nos fazer essa pergunta. Então, é importante que a gente entenda o direcionamento do que a gente está fazendo.
E tem outra pergunta aqui, você quer comentar alguma coisa dessa, Camila? Não, pode seguir para a próxima que a gente tem pouco tempo agora. Tem uma pergunta que vai nessa direção, espero que eu ache, mas vamos lá, achei. Da Vera Rauta, ela pergunta o seguinte: é possível acreditar em um ensino bilíngue efetivo no contexto das escolas públicas brasileiras? Bem Utopia ou desafio a ser vencido? Eu sempre acho que é desafio a ser vencido. A gente tem que achar, né, gente? É muito importante que a gente ache. E a gente tem visto experiências muito interessantes, né? A gente tem no Rio de Janeiro, por exemplo, já algumas escolas públicas bilíngues, com profissionais que estão aí em busca de formação e também com práticas muito bacanas. Então, acho que é um fenômeno que já acontece, como a Antonieta tinha dito anteriormente, no nosso contexto em São Paulo, por exemplo, a gente vê isso cada vez maior, a gente tem uma presença enorme de imigrantes, como os bolivianos, ou até dos bolivianos brasileiros já, que tem uma outra língua como primeira língua. Então, eu acho que é importante que a gente pense, sim, que é um desafio, um grande desafio. Acho que a educação pública é um desafio por si, né? Mas eu gosto de pensar que a educação bilíngue tem seu espaço na escola pública e, mais do que isso, temos o contexto, né? Os contextos já estão dados, então acho que é pensar soluções a partir desses contextos que existem, e a gente pode ter tantas condições e tantas práticas interessantes e tantos avanços quanto em outras escolas também. Sim, e eu acho que isso é algo muito importante, a gente lutar por uma educação bilíngue e em que todos tenham acesso. Eu acho que isso é o sonho de todo mundo, né? Então, eu prefiro achar que não é uma utopia, e sim é um desafio a ser vencido, como outros desafios que a gente enfrenta hoje em dia no mundo educacional. Tem mais uma pergunta aqui, que agora não tem nada a ver com o que a gente estava falando. Vou mudar agora. É da Gabriele Souza, ela diz o seguinte: como professores, como lidar com rígidas políticas English only na educação bilíngue, sendo que os estudiosos vão na contramão disso? E daí ela coloca entre parênteses, vídeos, estudos sobre translinguagem, translanguaging, né? Quer comentar um pouquinho sobre o conceito? Eu penso nas... Então, a gente ainda trabalha numa fragmentação muito grande. E daí não só nas escolas bilíngues, a gente trabalha numa fragmentação nas escolas ditas monolíngues também, né? Então, o ensino ainda está muito compartimentalizado. Aqui é só inglês, aqui é só português, por exemplo, né? E se eu falar português com os meus alunos, em algum momento, e eu sou professora de inglês, eles nunca mais falarão inglês comigo. Gente, loucura. O aluno é sempre melhor que a gente, não. Ou professores, eu fui numa escola e que eles estavam muito orgulhosos e eles falavam o seguinte: aqui todos os alunos acham que quem trabalha com inglês não fala português. A gente fala para eles que a gente não fala português e eles acreditam. E me perguntaram, e o que você acha disso? Eu pensei um pouco e para quem me conhece, eu perco o trabalho, mas não perco a piada. Falei, gente, eu acho que vocês mentem. Acho que a gente pode mentir menos na vida, principalmente para criança, aí pensando em educação. Acho que não precisa, gente. Se eu tenho boas propostas que de fato pensam na produção linguística desse aluno, eu estou criando alunos bilíngues. Qual que é o problema do meu aluno saber que eu também sou bilíngue? Porque senão eu começo a hierarquizar. Então, ser bilíngue é pior que ser monolíngue, então eu minto para o meu aluno que eu sou monolíngue. Então já se sabe que não há nenhum problema, o meu aluno não vai ficar confuso, ele não vai perder a referência. Agora, é claro que a gente tem que sempre lembrar que essas pesquisas sobre translanguaging, elas estão sendo majoritariamente, embora elas comecem a aparecer aqui no Brasil, desenvolvidas no exterior, né? Em contextos outros. Então, é claro que uma escola bilíngue aqui no Brasil, ela tem sim que garantir que o aluno tem um espaço e um período no qual ele vai falar essa língua adicional. Porque no caso do inglês, por exemplo, ele não vai sair na rua e ele vai utilizar o inglês
com o padeiro, por exemplo. Não vai acontecer. Eu tenho que garantir esse momento na escola. Então, para além de garantir esses momentos, também seria muito importante, aí que entra o conceito de translanguaging, que eu garantisse para os meus alunos momentos nos quais, para construir o conhecimento, eles utilizem todo o repertório linguístico. Mas são momentos planejados, pensados, né? Não são momentos, é mais fácil aqui falar português, eu simplesmente mudo. Não, gente, isso não, né? Por isso que eu tenho que ter objetivos claros linguísticos. O que eu quero que esse meu aluno produza, em qual língua eu quero que ele produza. Mas é importante que, eu acho isso muito importante, que a gente como escola, a gente também proporcione momentos nos quais os nossos alunos lançam mão de todo esse repertório linguístico. Então eu também gosto de pensar e de lembrar do exemplo de uma aluna que me contava que ela dava aula em inglês e ela queria muito, estavam num projeto e tinha uma música do Gilberto Gil que era incrível para ilustrar alguns aspectos desse projeto. E ela queria utilizar e a coordenadora proibiu. E falou, não dá, isso é uma música em português, o que você pode fazer é canta você e traduz. Então, para além de dons artísticos que muitas vezes a gente não tem como professor, eu pelo menos não tenho, é uma bobagem, né, gente? Porque não vai atrapalhar, não vai confundir. Mas, Gabriele, eu acho que a gente tem que tomar cuidado, porque não é que vale tudo. E tem gente que entrou numa onda que vale tudo. Uhum. Eu preciso garantir para o meu aluno momentos de aprendizagem e de uso dessa língua adicional. Porque ele não vai ter quando ele atravessar a rua da escola, né? Então, é importante que a gente entenda quais são os nossos objetivos nos diversos momentos da escola. Sim, acho que a palavra para isso é o que a gente fala muito, que é a questão da intencionalidade, né? Em quais momentos eu vou criar com intencionalidade, possibilidades para esse aluno se ver como bilíngue, movimentar esse repertório, construir novos conhecimentos a partir da movimentação desse repertório, mas também garantindo que nesse espaço escolar eu desenvolva a língua adicional, que ele não vai ter contato em outros lugares. Acho que ainda é um campo bem recente no Brasil, os estudos de translinguagem, a gente vê muitas pessoas bacanas envolvidas com isso, tem muita coisa aí para poder ler, poder se aprofundar, mas eu acho que é a gente aproximar e entender o que é isso no nosso contexto brasileiro. Infelizmente, a gente não tem tempo para mais perguntas, né? Quem quiser depois, se tiver alguma pergunta e quiser deixar o e-mail, a gente responde por e-mail. A gente sempre responde, a gente adora responder. Mas agora a gente não tem mais tempo. O que eu gostaria de convidar vocês é um convite bastante especial. A gente do Instituto Singularidades, a gente já passou os últimos 6 meses, eu ia falar 6 anos, mas foram só 6 meses, construindo um curso sobre educação bilíngue e o que muita gente pedia para a gente, já que já temos o curso presencial desde 2009, um curso online. E a gente produziu isso com muita dedicação, com um olhar muito crítico para esse curso, né? Porque, na verdade, a gente não quer fazer um online tradicional, que a gente fica lá falando e vocês ficam nos ouvindo. A gente nem acha que a gente é tão legal assim. O que a gente queria fazer é mais que um curso. A gente queria proporcionar uma plataforma na qual a gente pudesse entender um pouco da educação bilíngue do Brasil. Um professor que trabalha em escola bilíngue lá do Acre, outro do Maranhão, e que a gente pudesse conversar. Então, a gente pensou num percurso formativo para vocês, nos quais há muitos momentos de interação, para que a gente se conheça, para que a gente entenda o que está acontecendo em outro estado, em outra cidade. E a gente, para a elaboração desse curso, contou com a generosidade de muitos pesquisadores e de muitas escolas. Então, mais do que um curso no qual vocês terão aulas, vocês visitarão diversas realidades com a gente. Então, nós visitamos escolas, os coordenadores contaram como a educação bilíngue é construída em cada espaço, para que a gente tenha repertório.
para que a gente conheça as muitas possibilidades da educação bilíngue e os muitos direcionamentos disso tudo. Exatamente, fica um convite, eu acho, para que vocês possam... A gente se divertiu muito fazendo isso, encontramos pessoas incríveis, muito generosas, que abriram os seus espaços, as suas escolas, as suas experiências, e a ideia é que esse percurso, seja mais um momento em que todos vocês possam também compartilhar com a gente, com todo mundo que estiver ali envolvido, as experiências de vocês e a gente consiga olhar melhor para esse cenário, pensar outras possibilidades. Acho que continuar como essa conversa que a gente teve hoje, né? Continuar essa conversa por outros pontos de vista, então fica o convite para vocês participarem com a gente. E esse curso já foi lançado, vocês conseguem acessá-lo na plataforma, no site do Singularidades, e a gente está num período que a gente chama de pré-venda. E traduzindo, é que a pré-venda é quando o curso está mais barato, né, gente? Então a gente faz esse convite para todos vocês, a pré-venda vai até dia 7 de maio. E a gente espera encontrar vocês e que, de alguma forma, esse curso nos ajude, e quando eu falo nos ajude também, né, a entender um pouco do que tem sido feito no Brasil, porque a gente ainda vive um cenário bastante desconhecido e muito fragmentado. Então, esse é o convite que a gente faz para vocês. A gente tem que finalizar. A gente agradece muito a interlocução, as perguntas, coisas que fazem a gente pensar, com certeza, saindo daqui, pensar em novas conversas. Eu tenho que ter objetivos claros linguísticos. Para em outra cidade, o curso contou com muitos pesquisadores. Então, mais do